Eu sou o Marcos Castro e hoje nós vamos conversar sobre quantas quilocalorias nós precisamos perder para eliminar 1 kg de gordura. Se você está aqui, provavelmente você já viu no nome desse vídeo que você precisa perder 7.800 calorias para conseguir eliminar 1 kg de gordura. Só que não é tão simples assim. Então, se você quer saber e entender tudo, fica até o final do vídeo que eu vou explicar em detalhes para você como que funciona e o quanto você precisa perder de calorias para a gente perder 1 kg de gordura. Primeira coisa, no dia a dia a gente acaba falando calorias em vez de falar quilocalorias, mas o correto mesmo são quilocalorias. 1 quilocaloria representa 1.000 calorias. Mas vamos falar do jeito simples, então eu vou falar sempre como a gente fala no dia a dia em calorias. Isso. E o que é isso? Não sei. É uma unidade de medida que mensura o valor energético dos alimentos. Então, cada alimento tem uma quantidade de calorias que ele nos oferece. Existem alimentos que são muito gordurosos, como por exemplo fast food, que são ricos em calorias, eles oferecem muitas calorias. Assim como existem alimentos que fornecem menos calorias. Não quer dizer exatamente que um alimento, por fornecer mais calorias, ele seja um alimento que não é saudável. Não é bem isso. A gente está falando simplesmente da quantidade de energia que esse alimento nos fornece. Porém, quando a gente conversa sobre emagrecimento, a gente sempre vai falar de calorias. Por quê? Para a gente conseguir emagrecer, nós precisamos ingerir uma quantidade de calorias menor do que aquela que o nosso organismo precisa para estar em funcionamento durante o dia. Um exemplo, se eu ingerir 2.000 calorias e eu gastar 2.500 calorias por dia, nesse processo eu estarei emagrecendo. Porque a alimentação não é suficiente para suprir a minha necessidade energética. Então, o meu organismo ele vai procurar a energia e uma das fontes de energia que nós temos é a gordura. Então, ele utiliza a gordura para produzir essas 500 calorias que estávamos em déficit. Então, acaba emagrecendo, a gente acaba eliminando um pouco dessa gordura. Quando nós falamos em qual a quantidade de calorias que representam 1 kg de gordura, nós chegamos ao número de 7.800 calorias, aproximadamente. Só para termos uma ideia de comparação, se nós formos nesses fast foods e pegarmos um lanche com batata frita e refrigerante grande, vai variar ali entre 800 a 1.000, 1.200 calorias. Caracas! Assim, a gente chega à conclusão de que 1 kg de gordura realmente é muito energética, porque ela oferece 7.800 calorias, o que representaria 7 lanches de fast food tamanho extra. Então beleza, nós sabemos o que são as calorias, nós sabemos quantas calorias nós precisamos gastar para queimar 1 kg de gordura. Então, se eu fizer um cálculo e eu estiver perdendo 7.800 calorias por semana, eu estarei perdendo 1 kg por semana, certo? Não. Não, eu não entendi, mas estou compreendendo. Não necessariamente. Por quê? Porque o nosso organismo ele não utiliza como fonte de energia apenas a gordura. Existem outras fontes energéticas no nosso organismo. Para a gente perder 1 kg de gordura, nós teríamos que conseguir utilizar somente a gordura como fonte energética. Então toda a energia que nós utilizaríamos no nosso organismo teria que vir da gordura armazenada. E não é bem assim que acontece. A gordura é uma fonte energética e na verdade é a melhor fonte energética que nós temos no nosso organismo. Só que para produzir energia através da gordura é um processo lento, nosso organismo demora para fazer isso. Então existem outros mecanismos que fazem com que a gente produza energia muito mais rápido. Então, quando estamos fazendo algum tipo de exercício, nosso organismo ele vai usar uma parte da energia advinda da gordura, uma parte da energia advinda de outras fontes energéticas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E é aí que entra a importância da intensidade do exercício. Dependendo da intensidade e da duração do exercício que nós fizermos, nós utilizaremos fontes distintas. Exercícios de baixa e moderada intensidade, de média e longa duração, eles vão utilizar prioritariamente como fonte energética a gordura. Sério? Não acredito, mano. Ué, mas para eu perder gordura, para eu emagrecer, sempre falam que eu preciso fazer exercício de alta intensidade. Sim, se você fizer exercícios de alta intensidade, você também vai ter uma forma de catabolizar essa gordura. Após o término do exercício, o seu organismo ele vai continuar utilizando um pouco dessa gordura. Só que quanto mais intenso for o exercício que nós realizamos,
menos ele vai utilizar da gordura como fonte energética. Por quê? Eu não falei para vocês que a gordura é uma fonte energética lenta? Quando nós fazemos exercício numa intensidade muito alta, seja qual for, se a gente estiver correndo, pedalando, praticando algum esporte de alta intensidade, o nosso organismo não terá tempo para utilizar essa gordura e ele vai usar fontes energéticas muito mais rápidas. Numa situação, por exemplo, que o indivíduo corre por 1 hora a 16 km por hora e isso é uma intensidade muito alta para ele, vamos supor que ele gaste 800 calorias ou até mais que isso, só que a maior parte dessas calorias elas vieram de fontes energéticas que não são a gordura. Que merda, hein? E como que eu faço para perder somente a gordura, ou quase que somente a gordura? Nós temos que utilizar exercícios de baixa intensidade, ou até moderada intensidade. Para a gente saber exatamente qual vai ser a intensidade do exercício para utilizar somente a gordura como fonte energética, ou praticamente só a gordura, é necessário que se faça alguns testes. Mas a gente não precisa ficar preso a isso. Nós podemos, sim, simplesmente diminuir a intensidade do exercício, aumentando a duração dele, para que a gente aumente a quantidade de gordura que está sendo utilizada como fonte energética. Vou trazer um exemplo somente com o intuito didático. Vamos pensar que esse indivíduo que correu lá 1 hora 16 km por hora, ele tenha gastado 800 calorias. E dessas 800 calorias, apenas 200 vieram da fonte de gordura. Ele teve 1 hora de exercício numa intensidade alta, um esforço muito grande, e gastou somente 200 calorias advindas da gordura. Se o intuito dele fosse somente o emagrecimento, ele poderia caminhar ou correr numa intensidade muito mais baixa, correr a 7 km por hora, 8 km por hora na esteira, durante esse mesmo período de 1 hora. Ele vai gastar menos calorias? Com certeza. Pode ser que ele gaste 300 calorias, 350 calorias. Só que se essas 350 calorias elas vierem da gordura, isso significa que esse exercício de baixa intensidade está sendo muito mais eficiente para emagrecimento do que o exercício de alta intensidade. 1 hora em alta intensidade utilizou 200 calorias advindas da gordura. O exercício de baixa intensidade, com a mesma duração de 1 hora, utilizou 350. Porra! Marcos, da onde você tirou essa informação? A gente sempre ouve que a gente precisa fazer exercícios de alta intensidade para queimar gordura. Quanto maior a intensidade, melhor será meu emagrecimento, minha perda de gordura. Da onde você tirou essa informação? Ciência, pessoal. Isso não sou eu que estou dizendo, são os estudos. Já foi comprovado que esse exercício de baixa intensidade, ele utiliza a gordura como fonte energética. Então, se o seu objetivo é só o emagrecimento, ou nesse momento é só o emagrecimento, você precisa avaliar se vale a pena ficar realizando exercícios com uma intensidade muito alta, com um esforço muito maior. Antes de finalizar, claro, existem diversos outros benefícios fisiológicos do exercício de alta intensidade. Eu não estou falando aqui que vocês devem sempre fazer exercício de baixa intensidade, não é isso. Agora, quando nós estamos pensando em fontes energéticas para utilizar a maior quantidade possível de calorias advindas da gordura, aí sim nós estamos falando de exercício de baixa intensidade. Espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor essa questão das calorias, das fontes energéticas. A ideia não é me aprofundar aqui na parte científica e sim trazer o que será melhor para que você consiga ter bons resultados. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, deixa um joinha se você gostou desse vídeo e não esquece de assinar o nosso canal para que você fique sabendo de quando tiver vídeo novo em primeira mão. Obrigado, um abraço e até mais!